Agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nós estamos conversando, ou vamos conversar agora com o secretário-geral do Governo de Minas, Matheus Simões. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui mais uma vez ao Café com Política, é prazer ouvi-lo. Bom dia, Rodrigo, bom dia, Thalita e aos ouvintes da Rádio Super. Bom dia. Bom, secretário, para a gente começar aqui o nosso bate-papo, eu queria falar com o senhor sobre esse ambiente político que estamos vivendo no Brasil. Nós temos aí a previsão de manifestações para o dia 7 de setembro, grupos que são favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro, grupos que são contrários, que estão anunciando também manifestações para 7 de setembro e para 12 de setembro também. Como é que o governo de Minas está acompanhando todo esse clima de instabilidade política que nós temos vivido? E até mesmo esse clima de uma certa ameaça por aquilo que a gente ouve, pelas palavras que a gente ouve ao Estado Democrático de Direito. Rodrigo, a manifestação popular é sempre válida, né? Outro dia, numa daquelas memórias que o telefone traz para a gente de fotos antigas, eu vi uma fotografia minha com meu sogro em 2014 em manifestações. Aí fui correr atrás disso, vi fotografias minhas e da minha esposa em 13, 14, 15, 17. Então, eu acho que não há problema na manifestação em si. Agora, isso não pode se confundir com outras duas coisas que são problemáticas. Manifestações que tenham por objetivo agredir as instituições democráticas ou desestruturar a democracia brasileira, ou manifestações que tenham fundo violento ou que venham a praticar atos de violência. Tanto em 2013, quando nós tivemos os Black Blocs, quanto ao longo do tempo, toda vez que nós tivemos violência da minha parte, da parte do governo, nós teremos sempre a ação, inclusive da polícia, se necessário, para evitar que isso aconteça. Agora, a gente tem que tomar um certo cuidado para que também a manifestação cívica não seja atropelada no meio disso. Vejo com preocupação de quem, obviamente, tem de ajudar o governador a coordenar a atuação das forças de segurança nesse momento, mas também vejo com naturalidade, porque acho que as pessoas, quando estão insatisfeitas, tendem a ir para a rua. Ano que vem promete ser um ano, infelizmente, muito tumultuado. Eu considero que um dos piores anos em termos de ambiente político desde a redemocratização brasileira. Secretário, bom dia para o senhor, agora respondendo aí o seu cumprimento. Eu queria falar com você a respeito de um assunto que a gente tem trazido aqui na Rádio Super, fizemos uma reportagem, uma matéria também no Jornal O Tempo, que é sobre um pedido de terceirização dos serviços de vistoria veiculares em Minas Gerais. O governador Romeu Zema esteve com a gente aqui na Rádio Super, nós falamos sobre isso com ele e ele afirmou que o Estado é um Estado atrasado no que diz respeito a essa terceirização. A exemplo de outros estados que já têm, inclusive, geração de emprego, de centenas de empregos, porque colocaram, essa determinação. Eu queria saber do senhor se há algum tipo de conversa no Estado para que isso aconteça. O deputado Guilherme da Cunha também já falou com a gente sobre esse assunto. Do seu ponto de vista, há algum tipo de conversa para que isso aconteça? Se sim, para quando? Thalita, mais importante até do que a terceirização é a desvinculação da estrutura do Detran, da Polícia Civil, para que a Polícia Civil possa se dedicar exclusivamente à atividade de investigação judiciária, que é a atividade mais importante, a atividade própria da Polícia Civil. Não sei se os ouvintes sabem, mas Minas Gerais é o único estado no Brasil em que o Detran é vinculado à Polícia Civil. Os outros, a polícia cuida daquilo que é investigação. A autonomia do Detran em relação à polícia vai significar o retorno de mais de 500 policiais para a atividade investigativa, o que vai ser muito bom para a Polícia Civil. Eu cito, por exemplo, o nosso grupo de investigações financeiras, de lavagem de dinheiro, que poderia receber aporte de pessoas para nos ajudar em crimes que são de base digital hoje, e é um núcleo excepcional que hoje em dia é limitado por não ter o número de servidores policiais que precisa, e nessa mesma linha uma série de outros órgãos da Polícia Civil. Agora, uma vez desvinculado o Detran da autoridade policial propriamente, essa atividade pode ser terceirizada, se for o caso, ou transferida a conveniado, se for o caso, sem nenhum problema. Mas eu acho que a gente tem que pôr as coisas em ordem. Para falar um pouco sobre convênio, Minas Gerais foi um dos primeiros que conveniou as clínicas de exames, as clínicas de exame psicológico e psicomotor. E funciona muito bem há décadas já em Minas Gerais esse sistema de convênio. Então não vejo nenhum problema em convênios possíveis para essas atividades preparatórias da emissão do documento, que são essas atividades de vistoria veicular. Existe resistência dentro da Polícia Civil para essa desvinculação do Detran da corporação, secretário?
Eu acho que nós temos de ser justos com a Polícia Civil e dizer que muitos policiais trabalharam na própria produção do projeto que hoje está na Assembleia. Nós temos já na Assembleia Legislativa um conjunto de leis que falam da modernização da Polícia Civil. Dentre eles está lá o projeto de desvinculação do Detran e uma alteração constitucional que também precisa ser feita para isso. Então, acho que a maior parte da polícia compreende que isso é um movimento de modernização para o serviço do Detran e um movimento de resgate da atividade central da polícia propriamente. E é claro, também é importante lembrar que quase todas as investigações contra policiais civis que ocorreram desde o início do mandato do governador Romeu Zema, de alguma forma passam pelos serviços de vistoria veicular ou de atuação do Detran, o que significa que para a própria polícia vai ser uma forma de resgatar essa impressão ruim que algumas pessoas acabam ficando de verem o nome da polícia vinculado a problemas. Então, acho que para a polícia vai ser positivo, ela volta para a sua atividade essencial e a maioria dos policiais reconhece isso e vai nos ajudar, inclusive, tenho certeza, nessa implementação. Secretário, o senhor falou que mais importante, né, do que essa questão da terceirização é a volta desses policiais aos postos originais de trabalho. Mas o senhor concorda que haveria uma geração de emprego em massa se esses serviços fossem terceirizados e aí, consequentemente, colocar em prática, inclusive, aquilo que o governo defende desde a campanha do governador Romeu Zema, que é a geração de emprego no Estado, que é a desburocratização para que novas empresas sejam instaladas também no Estado, além da questão de um serviço de vistoria bem feito, que, de acordo com o sindicato hoje de serviços, né, de vistorias aí em Minas Gerais, é feito de forma muito precária por esses policiais que não têm a capacitação técnica. Thalita, eu vejo que os nossos policiais se desdobram para conseguir atender a todas as atividades, mas eu não tenho dúvida nenhuma de que é possível ganhar eficiência se a gente levar esse serviço para fora. Eu volto a dizer, não precisamos inventar a pólvora, ela já foi inventada e já é testada em outros estados. Então você tem toda a razão. Vão ser sim gerados centenas de postos ou milhares de postos de emprego por todo o estado, com serviços que vão ser mais dinâmicos, mais rápidos. Nós temos hoje uma fila de liberação veicular que em alguns municípios estrangula até o mercado de comercialização de veículos. Então, há muito a ser feito aí, há muito a avançar nesse ponto e eu tenho certeza que vai ser positivo para todos. E eu chamo atenção para isso, especialmente para a Polícia Civil. Quando eu insisto nisso, Thalita, é porque algumas pessoas olham para esse movimento e falam: o governo pode estar pensando em tirar alguma coisa da Polícia Civil. Não. O governo está pensando em devolver para a Polícia Civil esses policiais e, ao mesmo tempo, conseguir prestar um serviço mais efetivo para as pessoas. Com Nós geração de emprego, com geração de arrecadação, porque essas empresas vão arrecadar impostos. Então, é um ciclo muito virtuoso na nossa leitura. Nós estamos conversando com o secretário-geral do governo de Minas, Matheus Simões. Secretário, eu queria aproveitar essa oportunidade, que a gente está falando aí de terceirização dos serviços do Detran, de desvinculação da Polícia Civil, e falar também de um outro assunto bastante polêmico e que está gerando até muita mobilização nas redes sociais, que é aquela questão do transporte fretado em Minas Gerais. A Assembleia Legislativa aprovou um projeto que, na prática, inviabiliza o serviço do Buser, que é o grande destaque desse cenário aí do transporte por frete nos últimos anos aqui em Minas. E existe um movimento, como a hashtag até que foi criada, Veta Zema, né, em torno de um veto a esse projeto que foi aprovado na Assembleia. O governador até se posicionou nas redes sociais ontem pedindo calma, dizendo que vai prevalecer o interesse dos mineiros. Já existe um entendimento por parte do governo de Minas em relação a esse projeto que virou um verdadeiro cabo de guerra na Assembleia? Não, nós ainda não temos uma definição, Rodrigo. O governo recebeu ontem o projeto aprovado, tem 15 dias para fazer a análise. Estamos conversando com todos os envolvidos, com o setor de transporte fretado, com os setores de transporte chamado regular, né? Eu até não gosto dessa expressão porque dá a impressão que transporte fretado não é regular, e ele é regular. Com as entidades que se organizaram em torno do tema, e a gente espera ter uma solução para isso nos próximos 10 dias. Agora, o governador disse bem, o importante é prevalecer o interesse dos mineiros e não interesses corporativos deste ou daquele grupo, desta ou daquela empresa. O governador tem sido até aqui muito ponderado em relação a isso, tem certeza que vai prevalecer o interesse do usuário desses serviços para que a segurança seja mantida, mas também a liberdade de escolha seja privilegiada. Agora, secretário, nós estamos quase chegando ao fim aqui da entrevista com o senhor,
Vamos falar sobre uma questão que é a questão do salário, né, dos servidores, do 13º e a colocação do salário dos servidores em dia, uma conquista do governador, inclusive que foi assunto na última entrevista que o senhor teve aqui com a gente na Rádio Super. O governo, nas conversas que o governo tem, o senhor acha que esse pagamento em dia, ele vai prevalecer, ele vai continuar? E também a questão do 13º, se de fato está garantido. Thalita, desde que nós não sejamos surpreendidos por nenhuma ação de descontrole de caixa, a gente de vez em quando vê algumas iniciativas, né, que pretendem tirar 2, 3, 4, 5 bilhões de reais do fluxo de caixa do governo, reduzindo a capacidade de pagamento do governo. Então, se isso não acontecer, nós temos garantia de que o pagamento será feito em dia até o final dessa gestão, ao final deste mandato do governador Romeu Zema. O governador é muito preocupado com isso, em ser responsável para anunciar e conseguir manter o que anuncia, então nós temos essa segurança. Eu diria que, olhando para o lado de dentro do governo, o 13º salário é o maior desafio que nós temos hoje. Colocamos os serviços em dia, agora vamos tentar colocar o 13º em dia, seria a primeira vez depois de 5 anos que os servidores receberiam em dia. Então esse é um grande desafio, um grande objetivo do governo nesse momento, levantar os recursos para isso. Olhando para o lado de fora, é terminar o que está inacabado no Estado, fazer com que os serviços públicos sejam prestados de forma mais eficiente. As pessoas acham que não, mas essas duas coisas têm uma ligação, porque o servidor que é pago se sente estimulado a prestar um serviço melhor para a comunidade. Então, eu acho que, no fundo, nós estamos falando da mesma coisa, é proporcionar uma vida melhor para os mineiros. O secretário, antes da gente ir para a hora do bate-pronto aqui, deixa eu só voltar nessa questão do transporte por frete. O senhor me falou para nós aqui uma coisa que me chamou a atenção, de que a solução que o governo vai encontrar pretende manter a liberdade de escolha dos mineiros. Isso significa que o governador está mais propenso a vetar e a retomar as regras antigas? Rodrigo, você sabe que eu muitas vezes nessa discussão do fretamento, eu me recordo das minhas discussões na Câmara Municipal sobre Uber, em que as pessoas diziam, Belo Horizonte, vamos lembrar, né, com base num decreto do prefeito Calil, foi uma das cidades que mais tempo criminalizou a atividade de transporte por aplicativo no país. E eu achava muito curioso, porque lá se falava que não se pode colocar em risco a vida do passageiro, como se a opção do passageiro sempre colocasse a vida dele em risco, ele só tivesse seguro quando ele estivesse protegido por uma camisa de força estatal. Então, eu particularmente acho que nisso estou na linha do novo e, portanto, na linha do governador Romeu Zema, defendo que as pessoas têm que ter a liberdade de escolha. Mas concordo que isso não pode, de forma alguma, sacrificar a segurança dos usuários. Então, acho que o governo, ao longo desses próximos 10, 14 dias, vai buscar esse consenso, qual é o limite da liberdade sem o comprometimento da segurança, lembrando que a segurança ela está vinculada à vistoria e não ao formato de contratação na nossa leitura, eu falo a minha, a leitura do Novo, a leitura de quem vem discutindo esse tema do transporte há muito tempo. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. O senhor já conhece o quadro, são perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong com a gente aqui. Combinado, secretário? Combinadíssimo. Para começar, o Detran em Minas. Um problema diante das circunstâncias atuais, uma solução para o mineiro se modernizado. Terceirização dos serviços de vistoria, possível ou não? Possível e um caminho natural, consideradas as experiências em todo o país. O fretamento em Minas. Uma discussão que muitas vezes deixa de pensar no usuário e passa a pensar em interesses corporativos. Deve prevalecer o interesse de quem usa o transporte. A filiação do vice-governador Paulo Brandt ao PSDB. O senhor nos ouve, secretário? Acho que nós perdemos o contato com o secretário Matheus Simões, porque a imagem dele foi congelada para nós aqui e perdemos o contato no exato momento em que ele ia responder sobre a filiação do vice-governador Paulo Brandt ao PSDB. Nós já temos novamente aí o secretário Matheus Simões? Ainda não, né? Pois é, a gente vai tentar retomar esse contato com ele aqui, só para que a gente possa concluir mesmo as perguntas aqui da hora do bate-pronto, para que não fique no ar
a pergunta que a Thalita estava fazendo para ele sobre a filiação do vice-governador ao Ninho Tucano. A gente vai refazer esse contato. O secretário que estava conversando com a gente aí a respeito de vários assuntos que passam pelas manifestações previstas para o 7 de setembro, também sobre a desvinculação do Detran da Polícia Civil e a terceirização de uma série de serviços que hoje estão vinculados ao órgão. Também falou a respeito do transporte por fretamento em Minas Gerais e do projeto que foi aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, que na prática até quase que inviabiliza o serviço do Buser, que é o grande destaque do transporte por fretamento em Minas. E o secretário também falou sobre a colocação dos salários dos servidores públicos estaduais em dia, e falou também a respeito do 13º salário. 8h59.